Oi pessoas, olha, nós vamos falar aqui agora exatamente de um dos geógrafos mais importantes do mundo. Ele, que foi um grande estudioso do processo de globalização, propôs uma alternativa de uma outra globalização. Milton Santos escreveu um livro dizendo por uma nova globalização, por uma outra globalização. E ela é possível, mas antes de mais nada a gente precisa entender o que é que ele queria falar sobre esse processo. E aí a gente vai ter como um marco inicial dessa discussão o 11 de setembro de 2001. O atentado de 11 de setembro de 2001 tem a capacidade de entender e fazer com que o mundo inteiro possa entender o que nós chamamos de globalização. Essa ordem mundial, com essa capacidade de fluidez dos eventos que vão se processar a partir do 11 de setembro em uma escala planetária, é que faz exatamente o desenvolvimento da economia do mundo e entendimento de qual é a hegemonia política dos países que são economicamente mais fortes dentro do planeta Terra. Bem, essa crise que condicionou o 11 de setembro foi uma crise de escala planetária. Os Estados Unidos, na sua hegemonia bélica, vai evidentemente ter uma capilaridade, um poder, uma força maior dentro daquilo que a gente chama de geopolítica internacional. A geopolítica internacional, via o poder bélico norte-americano, estadunidense, faz com que ele também possa provocar e se desenvolver do ponto de vista da sua hegemonia econômica e política entre os países do chamado grupo do G20, ou mais especificamente do G7. Isso se faz porque exatamente após o atentado do 11 de setembro, os Estados Unidos vai fazer uma ação efetiva dentro do Oriente Médio. Aquilo que nós chamamos de petrodólar, aquilo que é a economia voltada para aquela região do mundo, aquele pedacinho do planeta Terra, que é de extrema importância para a economia internacional, porque lá existe uma fonte de energia muito importante e ela é esgotável, ou seja, portanto não é um produto não renovável. Ele é exatamente o petróleo, o delineador, aquele que vai organizar geograficamente, geopoliticamente as questões econômicas do mundo. E aí, evidentemente, os Estados Unidos entram com uma ação muito forte. Ele vai fazer a chamada Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo e a invasão do Iraque. Os Estados Unidos vai derrubar uma ditadura que era, de fato, um equilíbrio político dentro do Oriente Médio. Saddam Hussein era, sem dúvida alguma, um ponto de equilíbrio dos povos do Oriente Médio. Saddam Hussein, por mais que era um ditador, ele era sim aquele que mantinha um equilíbrio das questões étnicas, das questões territoriais dentro do chamado Oriente Médio. Com a derrubada de Saddam Hussein e a invasão do Iraque pelos Estados Unidos através da Guerra do Golfo, acabou fazendo com que isso se tornasse um desequilíbrio na região. Ao passo em que os Estados Unidos provoca essa guerra, essa invasão dentro do Oriente Médio, também no Extremo Oriente, exatamente nesse período, no início do nosso século, começa o desenvolvimento de uma economia superpotente no planeta. Essa economia é a economia chinesa. Junto da economia chinesa, existe também no centro da Europa, especialmente na parte já do continente asiático e do continente europeu, uma economia que soergue, que se levanta após o desfacelamento de várias repúblicas que estavam juntas na ordem bipolar. Essa economia, que já está em profundo processo de aceleração de crescimento, é a chamada economia russa. A economia russa também começa a se delinear como sendo um país, uma nação de suma importância para a geopolítica internacional. Bem, então, junto com a Guerra do Golfo, o final da Guerra do Golfo e a hegemonia norte-americana, nós vamos ter o crescimento ao oriente do continente asiático da China, como sendo ela aquela que vai produzir em massa e vai invadir os mercados consumidores
do mundo inteiro com seus produtos, faz com que a China se torne uma grande potência econômica mundial. Ela é hoje a segunda maior potência econômica. Já a Rússia, aquela que assume sob o seu poder Vladimir Putin, vai se tornar uma grande potência, mas estrategicamente no continente europeu, ela tem um papel fundamental, que se associa exatamente às fragilidades do continente europeu na produção de energia. Essa produção de energia, que não existe na Europa com abundância, como é o caso da América, o caso especialmente do Brasil, nós vamos ter exatamente ali o poder da Rússia sobre a produção de gás natural e de petróleo. E aí a Rússia se torna o maior produtor de gás natural e de petróleo, ou seja, grande vendedora de petróleo e gás natural para o continente europeu. Isso traz para a Rússia uma certa hegemonia na geopolítica do continente europeu. Isso se faz de que maneira? A Rússia vai, para manter o seu domínio geopolítico, ela vai dominar alguns territórios que lá no passado, na ordem bipolar, eram de domínio, na verdade, da composição das repúblicas socialistas soviéticas. E aí a Rússia vai anexar a Geórgia e a Crimeia. Isso se faz em função de discursos que estão intimamente ligados às questões étnicas, às questões culturais, que se assemelham e têm muita proximidade ao povo russo. O povo da Geórgia e da Crimeia são povos que ainda têm uma formação e que têm no seu berço, né, o povo russo. E por isso a Rússia invade a Geórgia e a Crimeia com o discurso de que aquele povo tinha uma identidade muito forte com o povo russo. Mas isso se faz porque, na verdade, a identidade política e cultural daquele povo ajuda e colabora com a geopolítica da Rússia na dominação do gás e do petróleo no continente europeu. Já a China passa a controlar a economia do mundo através da sua capacidade de produção em massa, em escala global, de produtos de consumo individuais, de produtos de consumo de variadas gamas, que vão fazer com que a China se torne um país extremamente importante no processo de desenvolvimento da acumulação de capitais no mundo. A China, então, passa a se capilarizar e ela começa a produzir para o mundo inteiro. E, evidentemente, a China não só assume o papel de produtora de produtos para o capital, mas também entra naquilo que nós chamamos de capital especulativo. A China também passa e torna-se uma das nações que se utiliza do capital especulativo. Isso faz com que o desenho e a geografia do mundo se torne extremamente cuidadoso do ponto de vista das relações da multipolaridade dos poderes que existe no planeta. A China, o continente asiático, especialmente a bacia do Pacífico, não só a China, mas outros países que vão se tornar importantes e que já vêm desde a década de 80 do século passado, sendo países extremamente importantes no processo de desenvolvimento econômico, também vai se condicionar à hegemonia chinesa. Então nós vamos ter exatamente nas condições de uma nova era global, três grandes blocos econômicos, um partindo do continente americano com a hegemonia dos Estados Unidos, que se faz via a condicionante do petróleo, de uma fonte esgotável de energia, exatamente no continente europeu com a Rússia, que também se baliza justamente pelo gás natural e pelo petróleo, como sendo produtora para o continente europeu, e a China no continente asiático. Isso é o que eu tenho para falar para vocês, num primeiro momento, sobre essa ordem mundial que vai se estabelecer no mundo.